Ô, gente, mas boa noite, prazer estar com vocês. Essa é a segunda live dessa rede criada sobre a bandeira Brasil Ético, né, que comporta as instituições corajosamente éticos, que eu represento, o Instituto Soberania, do nosso entrevistado de hoje, o Rubens Lamel, né? Também o Observatório Social do Brasil, a página República de Curitiba, que tem um recorde de audiência do nosso colega Paulo Generoso, a quem eu agradeço por ter cedido esse espaço, a tecnologia que está nos fazendo transmitir ao vivo para todas as páginas aí da rede social, no Facebook e no YouTube. E também o Mood. Então, Rubens, você é o entrevistado de hoje. Então, você teve a iniciativa de criar o Instituto Soberania com o objetivo de fazer uma supervisão sobre os políticos. Qual é o objetivo geral? Aonde o Instituto Soberania quer chegar e em quanto tempo? Conta aí que o povo quer saber, Rubens. Olá, tudo bem, Marcos? É um prazer estar com você, com o pessoal que está nos ouvindo e assistindo, e obrigado por sua audiência, né? Queria, antes de qualquer coisa, falar um pouquinho sobre a minha história, até para dar um pouco de contexto aí. Eu tenho 65 anos e nunca me envolvi com política. Aliás, eu era um daqueles prisioneiros da tese de que política é coisa suja e gente boa não se envolve com isso. Uma grande falácia, porque a política, eu descobri mais tarde, e a religião são as duas grandes forças que mais impactam a sociedade, e que omitir-se da política é talvez até covardia, não sei dizer se essa palavra é certa, né? Mas eu sou um executivo internacional, de negócios fora do Brasil, tive o privilégio de conhecer o mundo inteiro a negócios, e desde algum tempo atrás me aposentei, etc., e vinha pensando sobre a política, assistindo, lendo, aprendendo um pouco. E um dia eu estava andando aqui próximo aqui do bairro da Água Verde, aqui em Curitiba, e perguntando o que eu posso fazer em relação à política, porque eu percebi que o sistema político no Brasil, certamente fora do Brasil, é desenhado de tal forma que, uma vez que a pessoa entra para esse sistema, ela não presta contas mais para ninguém, ela aparece a cada 4 anos, ou 8, no caso de senadores, para ver como é que nós estamos, e aí me veio uma ideia, o que eu posso fazer, uma pergunta, o que eu posso fazer para melhorar isso? Gradualmente, foi se solidificando, se consolidando um conceito que seria o seguinte: nós, a sociedade, os eleitores, que afinal somos nós que pagamos essa conta nababesca que aí está, né, do gigantesco Estado brasileiro, nós temos o direito de estabelecer alguns critérios, alguns princípios que deveriam orientar as campanhas e o exercício do mandato. Daí nasceu a ideia da soberania do eleitor. Nós, sociedade, contratamos o Estado para cumprir uma série de obrigações, de responsabilidades que são indelegáveis a outros, né? Só que no caso do Brasil, América Latina, África eu conheço, Ásia também, enfim, acho que no mundo inteiro, este Estado cresceu de tal forma que ele tomou conta. E nós viramos de senhores a vassalos, somos vassalos do Estado, quando o Estado deveria ser o nosso servidor público. E daí nasceu a ideia do Instituto Soberania, cujo propósito é, na sua essência, resgatar a soberania do eleitor, que foi sequestrada pelo sistema político, pelos partidos, e está amarrada nas masmorras das leis eleitorais. Então a ideia é nós resgatarmos a nossa soberania sobre uma coisa primeiro: o mandato. O mandato é nosso, é seu, é meu. Ô Rubens, ó, eu tô assim como você, né? Você que está chegando para nos assistir agora, a gente que é cidadão comum, eu também não sou político, não tenho pretensão de ser, sou empresário, cidadão comum, e estamos aqui
unidos, né, com diversos movimentos que querem o melhor para o Brasil, para a gente defender a ética. Então, Rubens, com isso eu vou te provocar um pouquinho. Nós temos no Brasil 220 milhões de habitantes, uma cacetada de eleitores. Então, quando a gente fala de implantar o Instituto Soberania para acompanhar os políticos, mostrar o que está fazendo, separar o joio do trigo, para que nas próximas eleições a população saiba em quem não votar, quando você pega aí um povo mais culto, é mais fácil de entender. Mas mesmo aqui em Curitiba, onde a gente está, se você perguntar para qualquer amigo em quem você votou para deputado federal nas últimas eleições, eu pergunto para os meus amigos, 7 em cada 10 que eu pergunto não tem a menor lembrança de quem ele votou. Então você não acha que para o povo brasileiro aprender a votar, o voto no Brasil deveria deixar de ser obrigatório? Qual é a tua opinião? Exatamente. Se você entrar no site, você vai ver lá, por exemplo, que nós dizemos o seguinte: a soberania do eleitor está também em um voto livre, secreto, é claro, mas que tenha a possibilidade de ser verificável. Ontem, no Senado Federal, aprovaram por 44 votos a 32 o PL das fake news, que é um absurdo. Isso aí é a mordaça que estão colocando em mim e você. Se o poder está com a gente, o povo, por que são os senadores que têm que decidir da fake news? Por que não somos nós? Por que não somos nós que decidimos se a cidade tem que abrir ou tem que fechar no lockdown? Por que o prefeito quer decidir por nós? Se o poder está com o povo, por que o prefeito quer decidir por nós? O que você acha disso? É simples, nós temos um conjunto de leis que dá esse poder aos nossos representantes. Então, essa mudança é uma coisa que só poderá vir, na minha percepção, num trabalho de longuíssimo prazo, no qual um dos resultados é que questões de interesse dessa dimensão, por exemplo, tenham que obrigatoriamente ser submetidos a um plebiscito que vai ser muito fácil de fazer e na qual o sujeito no seu celular, naquele dia, naquele horário, vota por A, vota por B e está feita a coisa. Então, essa é uma transferência de poder que certamente que quem está como detentor do poder não vai querer abrir mão disso. Esse processo tem que ser criado ao longo de uma reeducação da sociedade brasileira para saber o seguinte, é o caso agora do senador que você acabou de comentar. A omissão não é uma opção. E não é uma opção do cidadão e muito menos do representante lá no Congresso, senador ou deputado federal, ou quem quer que seja. Qualquer um que foi eleito não pode se omitir. E falando um pouco sobre o nosso projeto do Instituto Soberania, eu queria comentar com você 3 ou 4 coisas. Nós temos dentro do projeto do Instituto pelo menos 4 instrumentos que queremos criar e implementar. O primeiro deles é essa declaração de princípios e práticas que nós temos como objetivo, como um projeto piloto, implantar este ano em Curitiba, nas eleições municipais deste ano, com essa situação da Covid, não sei se vai ter ou não eleição, se vão prorrogar ou não as eleições, e tudo ficou muito mais difícil de reunir as pessoas, de lançar o projeto, né? Porque esse instrumento, ele estabelece esse conjunto de critérios e ele diz ao candidato, senhor candidato, nós, sociedade, nós, eleitores, estabelecemos estas condições, né? E nós vamos avaliar o seu desempenho, se for eleito, lá no seu mandato, com base nestas métricas. E a outra ferramenta é um software, é um aplicativo que chamamos de Recall de Mandato. Excelente iniciativa. Então, se eu estou entendendo direito, o Instituto Soberania vai disponibilizar um aplicativo no smartphone que, ao longo do mandato do político, ele vai ser avaliado pelos eleitores. As coisas boas que ele fez, ganha ponto positivo, e as coisas ruins também. E se ele atingir uma reprovação daquilo, vai ficar explícito. E aí, na próxima eleição, na hora das pessoas votarem, como as pessoas têm memória curta, elas vão no smartphone, no aplicativo do Instituto Soberania, e vão falar, poxa, esse vereador aqui fez isso de bom, mas fez isso de ruim, foi envolvido em corrupção, não vamos reelegê-lo. Você não tem medo que, se passar esse PL das fake news,
Você vai ser impedido de fazer isso por lei, porque vão colocar uma mordaça. O teu aplicativo do Instituto Soberania não vai poder mais expressar a opinião do povo. Mas se a Constituição está dizendo que todo o poder emana do povo e você simplesmente forneceu um aplicativo, quem registrou lá a opinião pessoal foi o povo. Você não vai ficar numa situação saia justa, porque você vai ser impedido de publicar qualquer coisa por causa da PL das fake news, se passar na Câmara. Como é que vai fazer? Há um risco de que nós sejamos amordaçados. Aí só tem, na minha leitura, uma alternativa: o povo, que é o detentor do poder, fazer um movimento nesse sentido. Porque eu temo que, com os mecanismos do Congresso, do regimento interno, que faz o que bem entende, não faz o que nos interessa, porque veja um exemplo: há quanto tempo está parada na Câmara a proposta sobre a condenação ou a cumprimento de pena em segunda instância? Há mais de 500 dias. E é uma coisa que todos nós queremos, que o crime tenha o seu devido, a sua devida punição. Um dos elementos do nosso projeto do Instituto Soberania é a prestação de contas. Os políticos não prestam contas. Eles aparecem a cada 4 anos, conheço alguns que vêm com as canetinhas, com as xicarazinhas, que é uma vergonha, pedindo o seu voto. Um dos nossos pontos do projeto aqui é, a cada ano, ao final do ano, exigir do político eleito, vereador, deputado, senador, governador, prefeito, não importa, uma prestação de contas a partir de um conjunto muito claro, inequívoco, de métricas de desempenho. Quais são as métricas de desempenho de um prefeito, do governador, de um vereador, um deputado? Não existem métricas. Então, uma das nossas propostas é estabelecer métricas e cobrar anualmente dessas pessoas o resultado, com base naquilo que nós queremos. E, por fim, nós queremos instituir uma espécie de um prêmio, que eu chamei de prêmio de eficácia e relevância e integridade política. Ao final do mandato, a sociedade avalia, com base em um conjunto de métricas específicas, quais são os políticos que devem merecer esse prêmio e premia-os. Agora, uma coisa importante temos que pensar é o seguinte: o Instituto da Reeleição no Brasil está no cerne da corrupção. É proposta nossa acabar com a reeleição, ou seja, no máximo, quem sabe, 2 mandatos, mas idealmente 1 mandato. A pessoa pode ser uma vez vereador, uma vez prefeito, uma vez governador, uma vez deputado estadual, federal e senador. O que acontece? O cara se perpetua naquele esquema, naquele lugar, naquela assembleia, naquela câmara, domina todo o sistema e todo mundo come na mão do sujeito. Como nós estamos caminhando para os últimos minutos aqui da nossa live, nós não temos outra alternativa, gente. Nossa única arma é o voto. Então, o poder é nosso, do povo. Exatamente. Nós vamos lutar por isso aí. Tuas palavras finais, Rubens, para a gente terminar a live aí, que ela tem 40 minutos. Eu quero agradecer também ao Paulo Generoso por nos emprestar a sua plataforma, a você que nos assistiu, nos ouviram, que vocês possam acessar os nossos sites. No meu caso é institutosoberania.org. No caso seu, qual que é o site, Markinson? No meu caso é www.corajosamenteéticos.com.br. Perfeito. Então, a todos vocês, obrigado, Markinson, a vocês todos nos assistiram, uma boa noite e até a nossa próxima live. Gente, me despedindo de vocês, muito obrigado, foi um prazer estar com você, Rubens, parabéns. E obrigado aí às outras instituições, às ONGs que compõem o Brasil Ético, né, além do Corajosamente Éticos, que eu represento, ao Instituto Soberania, que o Rubens aqui representa, mas também o Observatório Social, a República de Curitiba e ao MUD, que trabalhou muito, pelas 10 medidas contra a corrupção. Gente, uma boa noite, foi um prazer estar com vocês e que Deus nos abençoe. Obrigado, gente. Boa noite. Abraço a todos.